Bom, gente, vamos falar aqui da minuta do golpe que não é de golpe. Eu não entendi, gente. Bom, tem uma minuta, né, na ação que ninguém viu o papel até agora, a gente ninguém recebeu o documento, inclusive a própria defesa questiona isso. Não só a defesa de Bolsonaro, mas praticamente todas as defesas já questionaram. Moraes disse que a minuta está nos autos, mas ninguém vê essa minuta. Tem uma fotinha, mas é um documento que não tem assinatura, editável, que pode ter alterado a qualquer momento, né? Então, assim, é complexo esse caso aqui. Mas vamos aqui, hoje, lembrando, dia 4 de setembro de 2025, quinta-feira, na descrição chave Pix, seja você um patrocinador, um colaborador, ajude o nosso canal. Tem também o link para o grupo do WhatsApp. Matéria que nós vamos trazer aqui, gente, é do Pleno News, tá? Tá na descrição também. Marcília, a minuta de golpe não é minuta de golpe nenhum. Vamos entender isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ler isso aqui, pra gente compreender melhor o que ele quis dizer aqui, né? Em repercussão à fase inicial do julgamento da ação penal da suposta tentativa de golpe de Estado, o jurista André Marcília desmistificou a chamada minuta do golpe e endossou pontos levantados pelas defesas dos réus do núcleo 1 da ação, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. A minuta do golpe de que tanto se fala não é minuta de golpe nenhum. Temos ali a minuta de uma possível decretação de um estado de sítio ou de defesa, que são institutos que estão na Constituição. Ninguém dá um golpe com a Constituição, declarou Marcília em entrevista ao Pleno Time, programa político semanal do Pleno.news. Golpe é a perversão da Constituição, é o óbvio. Além disso, o estado de sítio de defesa pressupõe a autorização do Congresso para ir adiante, ou seja, era um golpe com o Congresso? O Congresso ia autorizar o golpe? Como a gente pode conceber isso? Questionou. Para o professor de direito, ou não faz sentido, ou se deve investigar o Congresso também. É boa pergunta, colocação, né? Todo mundo ia dar o golpe? Só Moraes não sabia do golpe? Ele era o marido... Eita, pega, ironizou, marido traído. Assim como as defesas dos réus, Marcília apontou a acusação como uma narrativa que não para de pé e que se trata de um julgamento político. Tá aí, gente, a matéria, né? É interessante a colocação dele, é bem interessante. É o que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Porque a minuta... É porque assim, por uma coisa... Ó, gente, a esquerda aprendeu uma coisa. Palavras-chave. Soberania. Atentado virulento. Patrimônio tombado. São palavras que têm um certo peso e na mente das pessoas elas geram um certo efeito. São chavões que eles usam. Então, minuta de golpe, na verdade, seria um documento, um decreto, que é o estado de defesa, estado de sítios, artigo 136 a 139 da Constituição. Como é que o cara... Aí veja só, o cara queria usar um documento dentro... Veja o cúmulo do absurdo, gente. Porque hoje, até para ser advogado vai ficar complicado. Porque se a gente parar para analisar direitinho, vê só comigo. O cara vai entrar numa ação. E ele quer ganhar essa ação. Só que o que esse cara faz? Ele vai ver o que ele pode fazer, quais são os recursos, quais são os caminhos para ele ganhar essa ação dentro do contexto jurídico. Então ele fala assim, cara, se eu fizer determinada ação, tem respaldo jurídico? Aí você vai lá e pesquisa. Não tem respaldo jurídico, então eu não faço. Presta atenção nessa analogia. Então eu não vou fazer porque não tem respaldo jurídico. O que ele faz? Ele vai para outra estratégia. Se não tem nenhuma estratégia com respaldo jurídico, ele vai fazer o quê? Ele desiste da ação. Porque não tem respaldo jurídico. Ele buscou um respaldo jurídico. É assim que funciona os casos, defesa, enfim, onde você sempre vai ter esse contexto. Tem respaldo, não tem respaldo. Faço, não faço. Pronto, não faço porque não tem. Você pode entrar desde uma ação de pequena causa até as últimas instâncias, sempre você vai ter esse contexto, essa análise. Tem respaldo? Não tem. Não tem, não posso. Tem, posso.
Foi o que aconteceu. O cara pegou aqui o documento e falou, cara, dá pra fazer isso aqui? Não, não dá por conta do contexto jurídico. Tá. Resumindo, o cara não achou respaldo jurídico pra fazer o tal, vamos usar o termo deles, né? O tal golpe. E aí ele não fez a ação que ele é acusado de querer fazer. Mas se o cara não encontrou o respaldo jurídico e desistiu da ação porque o elemento respaldo não tinha, esse cara aplicou um golpe ou tentou dar um golpe, gente? Tenta dar o golpe quem não respeita a questão jurídica e atropela ela, independente dela dar o respaldo ou não, o cara vai e segue em frente. Agora, uma tentativa frustrada seria o quê? O cara começar a fazer o ato, né? Atropelar o Congresso, né? Fazer uma decretação acima do Congresso, sem respaldo do Congresso, sem nada para tomada do... Aí sim seria uma tentativa e depois frustrada não desse certo. Aí sim seria uma tentativa. Aqui o cara buscou, dentro de um contexto jurídico, um caminho para mudar algumas coisas. Está sendo condenado porque ele não encontrou o respaldo jurídico e simplesmente deixou quieto. Vocês estão entendendo a lógica, a analogia? Então imagine que o advogado que vai defender um cliente, ele no meio do julgamento, ele precisa saber se uma determinada ação tem respaldo jurídico ou não para poder, porque aquilo ali vai trazer vantagem ao seu cliente, ele vai lá, pesquisa, não tem respaldo, vamos desistir. Aí a acusação vem e fala, fulano tentou fazer isso, mas não encontrou respaldo jurídico, aí desistiu. Condena ele por tentativa contra o ordenamento jurídico. É mais ou menos isso que a gente está vendo aqui no Brasil hoje. Bolsonaro, o estado de sítio, gente, faz parte da Constituição. Requer um processo. Não é um ato isolado. Primeiro, para vocês verem que o negócio é tão absurdo que o estado de sítio, ele nem depende do exército para ser validado. Para você ver, o golpe, gente, tem que ter militares no meio, você tem que ter tanque nas ruas, você tem que ter uma mobilização militar para apoiar. Procura na história qual ato desse foi feito com o povo nas ruas apenas. Todas as tomadas foram feitas através de militares, exército. Nesse caso do estado de sítio, no estado de defesa, requer apenas a anuência do Congresso, precisa da anuência do Congresso. Quem é o Congresso? O representante do povo. Então precisa que o representante do povo, mais um outro conselho da presidência, que é formado por pessoas do Congresso, pessoas do Executivo e da sociedade civil, para que aquele documento respaldado pela Constituição, com respaldo jurídico, possa ter validade. Sem isso, ele é simplesmente um papel que não significa absolutamente nada. E aí é como o Marcílio... É um negócio de golpe que não tem como ser um golpe, porque como é que você vai dar golpe usando a Constituição? Golpe é quando você desobedece, é o oposto. É quando você vai contra a Constituição. É quando você não respeita o devido processo legal. É quando você atropela as instâncias, invade competências para chegar a um objetivo. Ignora fatos e provas. Cria um sistema paralelo fora do contexto jurídico para se chegar a um fim. Isso sim é desrespeitar a Constituição e isso sim é uma tentativa, né, encaminhada do tal golpe. Bom, né, tá aí a matéria, né? Mas é interessante aí o ponto que o Marcílio traz. É bem interessante.